Olá pessoal, boa tarde. Então, falando mais um pouquinho sobre o caso da criança do Edson Davi, né? Essa criança de 6 anos de idade que está desaparecida desde o dia 4 de janeiro, né? Mais de um mês. Hoje está fazendo 30 dias desse desaparecimento. E infelizmente não tem resultados das buscas ainda. Aparentemente foi encontrado dia 3, ontem, uma ossada na próxima Barra da Tijuca, e a polícia foi chamada, recolheram para poder fazer os exames, né, para saber se é referente à criança. A família aparentemente ainda não foi chamada para ceder nenhum material de DNA. Então tá aquela coisa oculta, né? Tá tudo muito oculto ainda. Mas eu fiz o mapa do dia do acidente, e no dia do acidente, eu tô chamando de acidente, gente, porque infelizmente eu até já fiz uma previsão aqui que traz essa questão da possibilidade de ter havido, inclusive, o óbito da criança por conta disso, né? Nós temos aqui peixes no meio do céu, que, para quem não sabe, peixes regem as águas, né? Netuno ali rege o desaparecimento pelas águas no meio do céu dele, né? Eu não vejo nenhum sequestro, tá? Não vejo sequestro propriamente dito, não vejo sequestro. Eu vejo aqui um deslocamento terreno, uma desacoplagem terrena, uma desacoplagem da vida dele, né? Por conta de algum caso de afogamento, por alguma questão de afogamento, tá? Possivelmente, que vocês sabem que criança é muito curiosa, né? Gêmeos abre o mapa aqui no momento do acidente. Gêmeos é a questão da curiosidade, né? Que leva ali a descobertas, leva para desbravar o outro lado, desbravar o desconhecido, né? E eu não tenho nenhuma figura de abuso, não tenho figura de violência de nenhuma ordem contra essa criança. Não vejo violência. Inclusive, vou tirar as cartas aqui agora para saber sobre isso, porque eu consultei a astrologia, consultei o Odu, mas não consultei o tarô, né? Vamos ver o que as cartas falam sobre a criança Edson Davi, sobre o Edson Davi da Silva Almeida, de 6 anos. Edson Davi. Qual é o motivo do desaparecimento do Edson Davi? Edson Davi da Silva Almeida. Qual o motivo do desaparecimento do Edson Davi? Muito bem. Quem abre o jogo? 8 de copas, né? Trazendo Saturno em peixes, conforme o próprio mapa dele, né? Saturno em peixes traz um enlutamento, né? Traz um enlutamento. E traz aqui, possivelmente, alguma questão ligada à mãe, tá? 10 de copas traz Marte em peixes, junto com o 8 de copas trazendo Saturno em peixes. Isso significa dizer que possivelmente ele podia estar chateadinho com a mãe por conta de alguma coisa, alguma atenção que a mãe não deu. Ele poderia estar melindrado com alguma situação com relação à mãe, tá? Ele possivelmente estaria ali melindrado com relação à mãe, alguma situação, tá? Então, ele foi uma criança impulsiva, ele possivelmente ele procurou essa situação. Olha, realmente, ele poderia poderiam ter obrigado com ele, coisa que ele faz com criança, né? Chamado a atenção de alguma forma, ou ele ter se sentido como se ele como se ele estivesse dando trabalho, né? A emoção dessa criança no momento da transição dele é exatamente isso, tá? Eu vejo aqui Sol em Escorpião, trazendo o Sol em Escorpião nas águas, o ocultamento pelas águas, né? Marte, Peixes, Câncer e Escorpião também trazendo águas, né?
profundas aqui. O tarô diz que vai ser revelado. O tarô traz a partida da criança e traz a triste notícia, a triste revelação. Saturno fala muito dentro do jogo, tá? Saturno fala muito dentro do jogo, né? Trazendo a triste revelação de que a criança vai ser encontrada, tá? A criança vai ser encontrada. Saturno traz essa opressão, Saturno traz a opressão da partida, Saturno em Libra traz a dor do entendimento que aquela criança passou pela transição. Então, de fato, eu vejo, o tarô confirma, né, a transição da criança e já vai ser descoberto, tá? Não vai demorar muito, não. A sacerdotisa traz aqui, no máximo... O problema é que a sacerdotisa, elas são fases da lua, né? Em quatro fases vai ser descoberto o que aconteceu com a criança. Mas eu não acredito que vai demorar muito, não. Tá? Em 4 fases. Eu acredito que nessa transição de lua agora a gente já descobre. Tá? Já descobre aqui o que aconteceu. Finalização de ciclo para a criança. Então, possivelmente, como eu disse no vídeo anterior, possivelmente poderia ser um abicu, podia ser uma criança que poderia ter ciúmes, né? Eu não sei se a criança tinha mais irmãos, ou se dependia muito da mãe, ou se não tinha tanta presença da mãe. Isso, gente, eu tô falando isso aqui, mas não é para se culpar, tá? Não adianta que o nascimento dessa criança, ele já tinha uma data certinha para poder voltar, quando criança ainda, antes dos 7 anos ele ia voltar. Era marcado. Um abicu, normalmente, ele não passa da primeira infância. Um abicu passa da primeira infância quando os pais têm a consciência que ele é um abicu. Que ele é uma criança que nasceu com um destino para voltar antes do tempo para a sociedade espiritual dele, para a comunidade espiritual dele. Então, através desse conhecimento, os pais conseguem evitar a partida precoce dessa criança, né? Com ebós, com ritualística, com consagrações, com iniciações, né? Consegue retardar a partida dessa criança até ele virar um adulto, né? Mas, normalmente, no caso dele, não ia adiantar, tá? Aqui era só Que criança que não fica chateadinho com a mãe, né? Dá uma birrinha aqui, dá outra ali. Que criança que não faz isso? Eu sou mãe de 5 filhos, né? Eu sei com propriedade porque quer criar um filho. Eu tenho desde filhos adultos a uma bebê de 2 anos. Então, e tenho netos também de 6 anos, de 5 anos, de 3 anos, né? Então, ou seja, eu sei o que é, o que eu estou falando aqui, estou falando para você com propriedade. Então, não é culpa da mãe. A criança às vezes se sentiu motivada ali a se dispersar um pouco, né? E acabou entrando no mar e acabou se perdendo ali, né? Uma criança de 6 anos, o corpinho muito frágil, muito perigoso, possivelmente pode ter sido puxada, né? O que um abicu precisa é só de um segundo. Só de um segundo. É um errinho desse tamanhozinho. Não é nem um errinho, é uma distração da finura de uma pluma para que ele seja resgatado, né, desse plano aqui. Então, infelizmente, eu não trago boas notícias sobre essa criança, mas não vejo abuso, não vejo violência. Eu vejo uma criança que desencarnou pela condição que ele tinha de ser uma criança especial. Tá? De ser uma criança que tinha o momento certo para ele voltar. O laço com essa criança é muito grande mesmo. O laço da mãe dele com ele é um laço muito profundo. E eu vejo não é só porque é mãe, né? Não é algo tão assim, mas é porque é algo muito profundo, é algo muito intenso, né? Que está envolvido muito profundamente a própria mãe, né? Então, talvez a mãe já saiba disso, talvez já tenha uma consciência sobre isso, né? Enfim, eu lamento muito do mais profundo da minha alma. Eu não queria estar trazendo esse tipo de notícia aqui, mas eu me senti compelida, né? Especialmente por conta da situação da criança, né? E alertar os pais para buscarem saber sobre a história da terra dos seus filhos, dos vossos filhos, porque nós temos dever de vigilância, né? Especialmente espiritual sobre os nossos filhos, né? Como cuidar da vida espiritual deles, para que isso não ocorra antes do tempo. Muito obrigada a todos, um beijo e até breve.